Desejamos a todos vocês que nos assistem paz em seus lares e alegria em seus corações. Hoje é dia de reflexões de A a Z e seguindo o alfabeto vamos falar sobre irritação, infância e igualdade. Como dizem por aí, irritação, quem nunca, não é mesmo? Mas é preciso aprendermos a nos controlar, a nos disciplinar, pois a ira faz muito mal tanto à saúde física como à saúde da alma. Infância, a doce infância. Será? Nem todos, infelizmente. Mas é uma fase fundamental para o resto da vida de cada indivíduo. A visão que o Espiritismo oferece sobre esse tema é de valor máximo por reconhecer em cada criança um espírito milenar reencarnado. E igualdade. A importância desse tema para o Espiritismo pode ser aferida pelo fato de que a igualdade é uma das 10 leis morais contidas no livro terceiro, ou terceira parte, do Livro dos Espíritos, compondo juntamente ali 22 perguntas principais e mais 6 perguntas complementares. Só para ilustrar, as outras leis morais ali citadas são lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de progresso, lei de conservação e de destruição, são 2, e mais as leis de liberdade e de justiça, amor e caridade. Nesse caso aí são praticamente 3 em uma. Como podem ver, o Livro dos Espíritos, só por essa terceira parte, já vale muito ser lido e estudado. Para fechar o programa de hoje, Cristo e nós no terceiro milênio, falando sobre o óbolo da viúva nos dias de hoje. Não só em relação aos recursos materiais, mas também no aspecto moral, emocional e espiritual. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, estamos começando nosso quadro de hoje, Reflexões de A a Z. Comigo aqui, novamente, o Joilson Mendes e a Rose Heidmann. E para a gente não perder tempo, eu vou logo passar a palavra para o Joilson. Ele vai começar com, eu coloquei na abertura, 3 subtemas, né? Então o Joilson vai começar a falar um pouquinho da infância. Joilson, qual é o tipo de comentário que você tem para trazer em relação à doutrina espírita? Qual a importância da infância? Sobre a infância a gente tem muito assim o que falar, né? O que a doutrina espírita nos apresenta. A começar pelaquela criancinha que quando nasce, que todo mundo admira, né? O bebezinho. Inocente. Mas nós sabemos que quem está habitando aquele corpo é um espírito milenar. É óbvio que nós, não por sabermos disso, não vamos deixar de ter esse carinho, essa afeição pela criança, que é justamente esse o objetivo da infância, né? De despertar em nós esse sentimento de amor, de paternidade, da maternidade, de carinho em relação à criança. Mas o espírito que está ali, que retorna, muitas vezes, ele é um espírito milenar, que vem para acertar, às vezes, as suas contas, né, os seus débitos do passado, para evoluir, para progredir. Então é isso que a gente tem que procurar ter em conta. Muitas vezes também a doutrina espírita nos ensina que aquele que prejudicou alguém no passado, ele vem ali com o objetivo de se ajustar. Às vezes ele vem com o objetivo de fazer os pais progredirem, às vezes aquele espírito que está habitando aquele corpinho ali, ele é muito mais sábio do que os próprios pais. Os pais aprendem com os filhos e hoje, se a gente observar as crianças de hoje que estão nascendo, elas dão cada lição de moral nos pais, né, que a gente fica de boca aberta em ver a sabedoria que tem ali uma criança de 4, 5 anos, né, que normalmente não teria. É um momento também na fase de evolução do espírito que os orientadores espirituais aproveitam
para colocar as ideias naquele espírito que está ali. Função dos pais, né? Aproveitar essa fase quase semi-sonambulismo da criança para formar o caráter. Que o espírito ainda está em desenvolvimento, tem aquela fase do esquecimento, né? Que até os próprios orientadores espirituais também aproveitam para dar sugestões nessa fase da infância. Aí, às vezes, a gente questiona também assim, né? Quando desencarna a criança, né? Que também é um processo doloroso para os pais. Como é que fica esse espírito do lado de lá? Ele continua criança? O que a doutrina espírita nos esclarece é que ele, tendo cumprido aquela fase, ele retoma a sua aparência adulta e continua a trabalhar no plano espiritual, obviamente, dependendo do grau de evolução que se encontra essa criança na infância. E aí vem a outra questão, mas e por que desencarna assim tão na infância, criança? Né? Qual o objetivo desse desencarne? E a doutrina também explica que muitas dessas crianças, elas estão completando uma fase que ficou lá para trás. Às vezes, né, obviamente a gente não pode generalizar, mas, por exemplo, um caso de suicida. Né? A pessoa tinha ali um período, digamos assim, de 10 anos ainda para cumprir na sua encarnação. Ela vem numa próxima encarnação e vai cumprir aquela etapa de 10 anos que faltou para ela. Né? Ou que ela não cuidou direito da sua saúde, os motivos são variados. Né? Mas então um dos motivos de desencarnar na infância é esse também. Então, né, outra questão também que a doutrina espírita nos coloca é que o espírito ele não sofre o constrangimento de estar naquela fase. Porque pensa, um espírito milenar, um espírito com muito conhecimento, aí de repente está num corpo de criança, agindo como criança. Será que ele não se sentiria constrangido de estar passando por aquela fase? Isso também não acontece, por conta desse esquecimento, desse processo de desenvolvimento que é todo programado na espiritualidade. O importante também, né, quanto à infância, é nos lembrarmos. A criança está na fase de receber os valores dos exemplos paternos. Então, o exemplo da família, a formação moral, a formação religiosa, ela tem seu melhor momento de implantação até os 7, 8, 9 anos de idade. Perdida essa fase, o trabalho depois de recuperação é muito mais complicado. Tem pais que, por ignorância, né, dos compromissos espirituais, dizem: não, vou deixar meu filho escolher a sua religião, seus propósitos, depois que for grande. Perdeu a fase que Deus deu de formação propícia para implantar os recursos que tinha de valores morais que fariam a força, a estabilidade emocional daquela criança nas lutas do futuro. É isso mesmo, bem lembrado. Bom, agora vocês continuam com a palavra. Qual? Você vai falar sobre igualdade. Igualdade. Mulheres e igualdade, né? A coisa até combina a luta da igualdade. A gente vê muita alegação de desigualdade de oportunidades, de valores, e de fato existem, né? A Terra é um planeta em que as condições, as diferenças de oportunidades entre as classes econômicas, sociais, no Brasil especialmente, em alguns outros países, são gritantes. Mas, perante a lei divina, segundo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, não existe desigualdade real. Todos somos criados simples e ignorantes, submetidos à lei do progresso, com as mesmas oportunidades. E em cada encarnação nós renascemos em ambientes que nos desafiam, que nos proporcionam a melhor oportunidade de vencermos as nossas fraquezas, de cultivarmos as nossas virtudes, de crescermos em conhecimento e moralidade. A lei divina trata da igualdade substancial, aquilo que nós chamamos de isonomia, para os diferentes condições. Então, quando a pessoa se esforça, luta por sobressair ao meio, não se entrega, tem garra, procura melhorar a sua condição sem ser egoísta, sem ser orgulhosa, trabalhando pelo bem comum, a lei divina também se revela benéfica em relação a ela. E para aquele que se esforça mais, as circunstâncias serão mais favorecidas, com certeza. Se a luta humana não nos traz recompensa de imediato e parece que os maus triunfam, é porque a Terra ainda é um planeta inferior. Mas existem milhares de mundos habitados pelo nosso universo, com humanidades em grau e
parecido com o da Terra, inferior ou superior. A humanidade está onde precisa estar. A desigualdade social que conclama a criatura a ser mais generosa ou a vencer suas limitações pelo trabalho, pelo estudo, são ensejos de aprimoramento. A questão não é pensar por que a Terra ainda é um planeta desigual. Existem milhares. A questão a pensar é porque eu, espírito, estou reencarnado num planeta em que a desigualdade ainda prepondera. O que eu tenho para aprender? A que valores eu ainda me prendo? Ainda sou egoísta, ainda sou orgulhoso, é por isso que eu estou aqui? Então, vencer a si mesmo, ao meio, trabalhando pela igualdade essencial, dando com justiça aquilo que é justo e lutando também por conquistar melhores posições materiais e espirituais na vida humana, são as nossas oportunidades de progresso, é o nosso desafio. É a oportunidade da gente ultrapassar o meio sem se entregar. O Livro dos Espíritos fala que a desigualdade, Kardec perguntou aos espíritos e os espíritos responderam que essa desigualdade social normalmente é criada pelo próprio homem, né? Pelas circunstâncias de estarmos num planeta como você colocou. Isso não significa que devemos nos acomodar, que devemos não... concordar com ela. Exatamente, tanto no coletivo como no individual. Claro. Mas devemos lembrar que, segundo o Evangelho, é cada um segundo suas obras. Então, realmente, a vida, se nós estendermos a nossa visão para além dessa vida única, sabendo que nós temos um passado e temos um futuro, ela acabará se compensando, é uma situação transitória. E aí vai aparecer a questão do mérito. Claro. Né? Do mérito, de que você, quem trabalhou mais, inclusive nessa existência, como você colocou, é quase que uma lei de fatalidade. Ela vai acabar colhendo. Mais dia, menos dia, ela chegará numa situação melhor. Né? O que não pode é querer, à custa de decreto, resolver nivelar tudo por baixo. Aí não vai funcionar. A gente poderia... Quer falar um pouquinho? Até, eu não sei se é no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos, que eles dão o seguinte exemplo. Se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e distribuíssemos de forma igualitária a todos, ia chegar um momento que um ia ter mais. Por quê? Por conta da inteligência, do desenvolvimento, da forma como ele ia aplicar aquela riqueza. E em pouco tempo tudo estaria desigual de novo. Isso falando da igualdade material. Né? Sim. Então, como foi comentado, tudo depende do mérito de cada um, do desenvolvimento, do esforço que cada um faz. É verdade. E sabendo, né, que as nossas dificuldades, misérias e provações não são castigo. É verdade. São oportunidades de nós crescermos acima do meio. Se não vencemos materialmente agora, adquirimos a virtude da paciência. E crescemos em espírito. E agora, irritação. Falando sobre a paciência. A irritação, Bom, é interessante que procuremos buscar a causa da irritação, né? A gente tem que procurar descobrir qual que é a causa, por que nós estamos irritados, a origem dessa irritação. Isso nos remete a um trabalho de autoconhecimento. Mas, por exemplo, a pessoa, por que a gente fica irritado? Quais as situações? Primeiro, fome. Se você tiver com fome, você pode ser a pessoa mais tranquila, mais paciente do mundo. Se você tiver com fome e alguém vier e te dar um pisão no pé, te der um cutucão, você vai ficar irritado. Né? Tanto é que existe o que o nome é almoço ou jantares de negócio. Por quê? É melhor você tratar de negócio de barriga cheia. Né? O outro não vai ficar irritado, né? Porque você vai apresentar para ele. Né? Então, a fome é uma causa de irritação. Né? A falta de sono. Isso também é outra causa de irritação. A gente tem que ter, a pessoa tem que estar, eu dormi bem essa noite, eu não dormi. Então, olha só, é um processo de autoobservação. O cansaço. A pessoa cansada, né? Agora pensa só, uma pessoa com fome, que não dormiu direito e está cansada. Né? Você acha que ela não vai ficar irritada? Com a tiroide hiperativa. Pronto, tá feito o estrago. Né? A enfermidade também causa... dominar, né? Enfermidade causa irritação nas pessoas. A própria ignorância. Né? Ou quando a pessoa não conhece, ela não tem conhecimento, e você chega argumentando com ela, mostrando para ela, à luz da razão, o teu ponto de vista. Pela ignorância dela, ela vai se irritar com você, naturalmente. E isso não tem nada, não quer dizer que tem algo de errado nisso. Isso faz parte do ser humano, da natureza humana, né? Então é da natureza do espírito, da evolução do espírito. Então a gente tem que procurar identificar a causa da nossa irritação. Por que ficamos irritados?
E aí trabalhar em cima disso. Do ponto de vista físico, com certeza, né? Do ponto de vista moral, se nós temos uma tendência a nos irritarmos e situações que nos acontecem são repetitivas, porque a pessoa que se irrita, o que acontece? Todo lugar que ela vai tem alguém que cutuca, esbarra, bate, né? Ela parece que é fatal. Onde ela vai... Imã, se incomoda. O que isso está dizendo? Qual é a mensagem que a vida está nos enviando, né? A vida nos cerca de circunstâncias necessárias ao nosso aprimoramento. Em primeiro lugar, para outra pessoa, talvez aquilo até passasse desapercebido, para ela não. Mas é um convite da vida para a pessoa ultrapassar seus limites, pôr seu foco em valores maiores do que apenas o conforto material momentâneo e imediato. Se nós conseguirmos enxergar a nossa vida como uma jornada de aprimoramento, em que as circunstâncias necessariamente vão nos oferecer obstáculos, frustrações e dificuldades, para nós crescermos em força interior, a nossa paciência aumenta. E a segunda questão é de lógica, né? Pensar, minha vida vale só isso? Eu gastar todo o meu neurônio, todo o meu bem-estar, toda a minha energia e me irritar com uma criança batendo, por exemplo, um barulho repetitivo. Isso é importante, isso é relevante. Eu tenho uma dificuldade para ter paciência em fila. Então eu me imagino assim, a Terra, um pontinho de poeira solto no universo imenso, né? Eu estou aqui de ponta cabeça para o infinito. Né? Porque, na verdade, eu sou de ponta cabeça para o infinito. Eu estou segura pela mão divina, pela ação das leis naturais. Tem relevância alguém me reclamando, ou fazendo barulho, ou incomodando? Claro que a gente tem que pôr limite, né? Tem que ter uma certa ordem, depende do momento, mas não vale a pena a irritação. E depois tem que lembrar, né? A irritação resolve? Adianta, soluciona. Piora, né? Só piora. E como eu envenena a gente. Exatamente, como eu coloquei na abertura, faz mal, está provado pela medicina, pelos médicos, de quão mal faz, porque são vários hormônios, que a adrenalina que aumenta e não sei o quê. Pressão, coração. A pressão alta, uma série de consequências físicas. E o psicológico, quando a gente fala psicológico, a gente está falando de mental, está falando também de espiritual, também é comprometido, porque a pessoa, se ela se irrita, ela ela perde a condição, perde o autocontrole, pode causar ou sofrer um acidente, ela fica mal consigo mesma, quer dizer, só traz distúrbio, só provoca coisa ruim. Então não vale a pena que minha vida vale ruim, mais que isso. É difícil para a pessoa que quer ser mais sensível e tal, que se irrita com facilidade, até ela se disciplinar e inverter essa ordem, aí é difícil, mas tem que treinar, tem que aprender. E nós vamos ter que aprender um dia. Isso é fatal. Bom, segue os nossos demais quadros do nosso programa de hoje. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Precisando conversar? Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos conversarmos um pouquinho a respeito da autorresponsabilidade. O que seria isso? Nós termos, cada um de nós, desenvolvermos a autorresponsabilidade. É de assumir os nossos atos. Quantas vezes nós arrumamos desculpas para não assumir um erro nosso e colocamos a culpa nos outros.
E quando nós temos esse comportamento, nós atribuímos ao outro a responsabilidade da nossa felicidade. Então nós vamos culpá-los porque nós não somos felizes, porque eles é que não nos deixam sermos felizes. Então, quando nós não assumimos os nossos atos, que nós arrumamos desculpas para tudo, né? Nós estamos nos colocando numa posição de erro, de não pararmos para nos conhecermos, para nos escutarmos. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que traz o título Bem-aventurado os aflitos, no item 4, está lá, causa atuais das aflições. Lá vai dizer que nós temos 2 viés para os nossos sofrimentos. Um na existência passada e o outro nesta mesma. Então, muitas vezes, alguns contratempos que temos, sofrimentos que estamos passando, foi porque nós não observamos as leis de Deus. Nós não observamos os nossos sentimentos ou os sentimentos daqueles que caminham conosco. Esquecemos que vivemos numa sociedade e o meu comportamento, os meus atos interferem sim na vida do outro. Daí nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade para conosco e para com o outro. Aí vem aquela questão de nós nos conhecermos, fazer uma reflexão de quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui e o que nós podemos contribuir para sermos melhores. Tem um conto, é o seguinte, que num vilarejo havia um ancião, um sábio, que recepcionava todo mundo que entrava na sua cidade. Era um portal. E um dia, ele ali sentado, chegou um viajante e perguntou como era aquela cidade. E ele respondeu para ele, como que é a cidade que você vem? E o cara só reclamou que a cidade era pior, as pessoas eram piores possíveis. E o sábio, então, devolve para ele, dizendo que a cidade dele também era a mesma coisa. Era igual a que ele estava tentando sair. O viajante foi embora. Dali a pouco vem outro e pergunta para ele, sábio, como é essa cidade? O sábio também faz a mesma pergunta. Da onde você vem? Como é? O segundo viajante responde, maravilhosa, pessoas maravilhosas, lugar ótimo, muito alegre, fui muito feliz, estou procurando uma nova cidade. E o sábio diz que ali é a melhor cidade. E o segundo viajante, então, se instala nessa cidade. O discípulo que estava do lado fala, mestre, como você dá 2 respostas para a mesma pergunta? Aí o sábio responde, porque a alegria, a responsabilidade e o amor, cada um traz dentro do seu coração. Então, a cidade nós trazemos dentro do nosso coração, porque quando nós assumimos as nossas responsabilidades, que nós nos conhecemos, nós estamos bem em qualquer lugar, porque nós sabemos dos nossos limites, nós sabemos da nossa capacidade e nós temos confiança em nós e naqueles que seguem conosco. E nós observamos a lei do amor. Um abraço a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas. O Diálogo Aberto na Visão Espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, eu vou ler um pequeno trecho do tema O Óbolo da Viúva, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Bem, Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo
que essa pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro nesse cofre, pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Bem, quantas vezes nós falamos, eu não posso ajudar porque eu não ganho muito dinheiro, ou se eu ajudar vai me fazer falta, ou eu preciso ajudar aquelas pessoas da minha família, eu não tenho dinheiro para ajudar pessoas de fora. Gente, aqui essa lição traz a seguinte informação. Jesus usava muitas parábolas, então ele trouxe um exemplo de como nós podemos ajudar sem precisar doar somas em dinheiro. Quando nós estamos, por exemplo, dando atenção a alguém, quando nós distribuímos algo que é importante para nós, o nosso tempo, a nossa informação, quando nós realizamos um bom trabalho, quando somos éticos, quando trabalhamos de uma maneira integrada, de uma maneira cooperativa, nós estamos doando aquilo que aqui na passagem traz como aquilo para ela era muito importante. Ela não tinha em excesso, mas ela fez com o coração. Assim também é a caridade. Então, as desculpas que normalmente nós trazemos de que não podemos ajudar, seja de qualquer forma, seja da maneira material, que também é importante, porque pensemos, uma empresa muito grande, que tem muitos funcionários, não seria justo que esses funcionários pudessem ter um salário justo, que pudessem ter uma creche para deixar as suas crianças, um lugar que as mães pudessem amamentar seus filhos quando estivessem voltando da licença maternidade? Não seria justo que essa empresa contribuísse de alguma forma para a aprendizagem contínua dos seus funcionários? Isso também é uma forma valiosíssima de caridade, porque aquela pessoa vai se sentir valorizada, ela vai se sentir bem naquele trabalho, ela vai dizer, eu trabalho no melhor lugar do mundo, porque eu posso trabalhar tendo a certeza que meu filho está protegido. Eu trabalho no melhor lugar porque eu sei que eu vou poder amamentar meu filho no horário do descanso. Esse é só um exemplo. Outros exemplos também, não jogue lixo no chão. Você está doando a organização para aquele meio ambiente. Você está cooperando. Se você joga o lixo no chão, é como se você não ligasse. Então, há 1000 maneiras ou várias maneiras da gente contribuir, da gente fazer a caridade, não necessariamente com o valor. Aqui o óbolo significa pequenas moedas, moedas sem muito valor, mas ela era o que ela tinha. Então, quando ela doou aquilo, ela disse, eu quero ajudar, eu estou aqui e eu acho importante ajudar. Agora, aquela pessoa que doa daquilo que está sobrando, será que dentro do coração dela está essa realidade também? Será que ela pensa verdadeiramente no outro? Será que ela está interessada na melhora? Ou ela faz isso por vaidade, ou faz por orgulho, ou faz porque os outros estão olhando? Bem, essa lição, essa pequena parábola de Jesus nos bota a pensar, não é verdade? Vamos então, como essa senhora, doar o que há de importante, o que há de muito amoroso dentro do nosso coração. E estaremos seguindo então aqui a lição de Jesus. Muita paz.